Mas aí, Adriel, fica à vontade aí, porque o Adriel vai falar agora e ele também não está aparecendo. Opa, então, é que eu entrei na live aqui e eu peguei bem uma discussão aí Sim. sobre Hum. o texto de João, sobre as evidências da existência de Deus e tal. Uhum. E eu achei bem interessante, assim, o raciocínio de que muitas vezes a gente pede provas, né? Ah, Deus existe, então transforma essa água em vinho, é, faz parar de chover não sei quanto tempo, ressuscita o morto. Só Uhum. que, só que tipo, pensa assim, se os não milagres, pensa assim, se os não milagres é a prova Começou da a inexistência de besteira. Deus, e os milagres que realmente acontecem, entendeu? Prove Sabe que por quê? Quais? acontece. Prove. Quais milagres? Quais milagres? Ó, É. eu já vivenciei um milagre, meu irmão já vivenciou um milagre, Hum. que coisa De- Mas qual que, que era o milagre? que Hum, a ciência em si não explicou, entendeu? Qual que era o milagre? Crente demais, Ah, viu, rapaz? Nossa Por só senhora. exemplo, ó, milagre. meu irmão tinha 4 meses Ah. e começou a sair um monte de coisa dele quando ele era bebezinho ainda, e os Hum. médicos não sabiam o que que era, fizeram exame, autópsia, ou autópsia não, Autópsia não. não é não, é Autópsia o, como não. é que é? Caramba! Biópsia, biópsia. Mas Biópsia. estava no Eu também hospital. falo Biópsia, assim, eu me confundo também. fez Mas estava no exames e tudo hospital, né? mais, e não descobriu Caramba! nada. Hum. E chegou um momento em que ele falou assim, Pariu. olha, ele não passa dessa semana, entendeu? Hum. Pode vender as coisas dele, ele não passa dessa semana, Uhum. entendeu? Então, então. Aí, ficou por isso mesmo. Hum. Aí, oração e tal, e com o tempo, é, na outra semana, quando chega lá no Ah. hospital, o médico falou assim, olha, de ontem para hoje, praticamente, a gente não sabe o que aconteceu, o Uhum. líquido que estava saindo dele, a gente não sabe o que aconteceu, nem de onde vinha, e simplesmente parou, e ele é que estava acordando, ou ele acordou, estava se mexendo como se nada tivesse acontecido. Aí, Uhum. até Uhum. hoje, não se sabe o que aconteceu. Ele tem uma, Então, a no cicatriz até hospital não hoje. teve tratamento, não teve medicação, não teve análise médica, não teve Nada. enfermeiro, Só não teve, teve ó, só teve um malversível. Nada, médico, levou para a Entendeu? só igreja, teve um E o filho. médico. cara Eles ficou Não, parado, ignoram não só fez teve um Nada. nada. médico Levou que para a falou assim, igreja. olha, Ah. não, Aí não, o ó, passou por um. Foi. não, Ele deixa eu ficou no falar, hospital, olha, mas sem nada. ô Ninguém Diego, tentou ô Diego, nada, ô nem o Diego, médico disse ô Diego, nada, não teve uso de medicação, não teve tratamento, não teve não antibiótico, Não, teve, o não teve pastor novos curou. não exames, não teve, teve exame O de não sangue. pastor teve. Ele Ah, ficou não parado no teve. Ô, hospital. Adriel, ele Realmente, estava no ficou no hospital hospital. por quê, então? Glória a Deus. Deixa eu falar uma Adriel. coisa, Até, ó, né? olha, Não É, sei, se Gente, ele. aquela coisa foi Primeira acreditar uma demais. coisa, coisa Eu dessa, quero eu ter fico o memória de muito Deus Alvorada, primeira assustado. aqui. coisa, se ele estava no hospital, Puta que ele pariu. já tá errado, porque assim, não teve Deus nenhum. Já tem Tem aí que levar o com questionamento. Por que não, cara? Tem Por que ir que para a pra não? igreja. igreja. Não, ele não Não, ele teria que estar levou no pra Não, hospital, ele que teria que estar isso na é pensamento igreja. seu, não de um cristão que segue a palavra. Isso é Não, pensamento na seu como palavra é ateu, isso, na Ah, tá palavra é isso. rico. Não tem nem entendeu? hospital na Não, palavra. pensamento Não seu, existe nem Tuxo. É, hospital Isso é na palavra. pensamento não, Não, seu. estou ó, falando a Tá? verdade. Você está errado. Não, isso é Na pensamento Bíblia seu. nem tem Se te hospital. enganaram dessa Peter, A forma, te Bíblia nem enganaram. tem é hospital, só falar Alvorada. Você assim, não tá leu a Bíblia. curado. É, Jesus não, não Não, é. não, não é ó, assim Adriel, não. Isso é Adriel, pensamento de vocês que não olha, entendem eu nada. O nem, eu menino nem tá terminei de Não, falando falar, aí, não, ó. peraí, minha Diego, ó, Alvorada. ó, Médicos ó, não família ó, sabem. de Calma, adulto Alvorada, pensando calma. ó pra nessas cá, ó pra coisas, cá, ó. pá, tá acreditando Então, nisso. olha, sabe qual é o problema? Adriel, Sabe qual é o problema, fala. ó? Ó, Hum, o ateu pede hum, uma prova Ah, de um sim. milagre. Eu ah. E eu falo pra quero a prova. você, ó, o Mas cadê milagre a aconteceu prova? e não, ó, deixa eu falar. O milagre aconteceu. E Hum, não só eu que digo, hum, o próprio hum. médico que estava Uhum. lá, que fez os exames, ele falou que não aplicaria nenhuma medicação nele porque ele não sabia o que que era que iria acontecer. E Ele o que falou que assim, ele ficou olha, fazendo estamos de esse mãos tempo todo no atadas. hospital? O que que ele ficou fazendo esse... Então, Você É. falou que passou uma semana e ele continuou no hospital. Ele ficou fazendo Ficou o em quê? observação. ficou Quando em você está em observação, observação, você exatamente. está no mínimo tomando soro, você está em observação se necessário, Isso. você vai receber medicação, você tem acompanhamento de Então, Exato. enfermeira e o, você o, está debaixo de todo aquele o, arsenal o, 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 tecnológico para sustentar a pessoa em aí vida. eu vou te pergunto, quem tem mais Sim ou não? autoridade Não, para não. Sim dizer, ou não? Sim ou não? Edson, Não, não, não. Edson, quem tem mais Não. autoridade para dizer para Hum, que foi um milagre? Você hum. ou um Ou médico médico. formado que É, conhece do pois é. caso? Eu Isso, aposto isso que aí, isso é esse. apelo de autoridade. Não, eu tô Pois perguntando é. a É. você. Isso é apelo Não, de Exatamente. eu autoridade. pergunto a A você. Não, questão em Quem si tem é, mais o que você autoridade? está falando. Primeiro, quem me garante que o que você está falando é verdade? Cadê a prova Exato. disso e os Cadê o documentos? Então, laudo, Deus. essas esse é o Cadê coisas? problema. laudo? deixa, Você tem Olha, vocês evidência? falam aqui, Outra coisa. vocês falam. Peraí, Não, Adriel, então calma, vai. calma, calma aí. Você não tem, certo? Você tem a sua palavra. A sua palavra é o que a gente, dentro da ciência,
A gente vai chegar e vai falar que é uma evidência anedótica. Uma Isso. evidência anedótica é o seu testemunho. O seu testemunho pode ser o meu também. E vai cair no que o Alvorada falou. O que você está falando é igual ao argumento do Alvorada, que você não deve ter visto, que você veio depois, né? E ele comentou também: teve uma pessoa que estava lá para morrer com câncer, 20% só do pulmão, falou que ia morrer, Vocês aí não oraram. acreditam. Até o pessoal da ufologia tem Aí eu livros de perguntei, relatos. eu consigo pegar e falar com essas pessoas e pegar, até do ufologia é verdade. Aí você vai pegar lá todos os tipos de laudos, exames e tudo bonitinho para conseguir pegar e chegar num veredito e falar: realmente, nós sabemos que foi Deus. E qual Deus foi? Porque foi a pergunta que eu fiz para Alvorada, porque, Adriel, falo para você também. Testemunhos assim, evidências anedóticas, onde a pessoa pega, está usando toda a ciência e ela pega e coloca o que a gente chama de falácia do Deus das lacunas, que é exatamente o que você falou. A ciência não soube explicar. Não é porque a ciência não sabe uma coisa que é Deus que está lá, cara. Simplesmente Ô, você Edson. não sabe explicar aquilo. Não é Deus. Tem nada a ver Ô, com Edson. Deus. Isso. Tem Entendeu? mais Mas um deixa eu ponto, falar. rapidinho. Então, Rapidinho, tem mais um ponto aqui que é o seguinte: na cabeça das pessoas, médico não pode falhar. Segundo, qual que é a área em que esse Aí médico fudeu. atuava? Terceiro, quais foram os médicos que ele tentou um contato para poder pegar novas ideias? Quarto, Pois é. quais foram os exames que ele fez para esgotar e, de fato, Exato. ninguém saber nada, mas vai ficar no hospital, mas a gente não sabe nada, e magicamente ele vai ser curado. E outra, já que isso aí é um milagre, quantas vezes a gente vê isso? Zero. Sim. Quantas vezes a gente vê pessoas que oram e não são atendidas? Várias Sim. vezes. Quantas vezes vemos pessoas que estão na UTI, saem da UTI, vão para o quarto, depois da oração e morrem no quarto? Quantas vezes pessoas que são curadas do câncer pelo milagre e um tempo depois o câncer volta e ela morre? É um milagre pela metade? É um paliativo? E é Oração não por foi isso muito que bem vocês não atendida? acreditam em Deus? Não, Adriel, porque não deixa eu existe trazer um nenhuma ponto. evidência. Vou Não pegar existe um gancho nenhuma aqui. evidência que Olha, esse olha, Deus Vou pegar um exista. gancho aqui. Fala aí, Vou José. pegar um Uns gancho aqui acreditam no... porque acreditam no para que milagre, né? serve? Olha, você, estuda a Bíblia. Para que serve o milagre? Você sabe para que serve o milagre, Edson? Para que o Pai seja glorificado no Filho e assim as pessoas vejam quem é o Então, Evangelho de verdade. na visão do Cadê ateu, o milagre? na visão do ateu, Hum. o milagre é Hum. apenas para poder dar vida boa para as pessoas aqui na Terra. De onde você Verdade. tirou Não, isso? De onde você não, tirou você isso? De tirou onde você isso. tirou isso? Não é? Se ferrar, Você tirou Deixa eu isso. fazer uma Você fala pergunta assim, pro Você rapaz está aí. condenando Deixa eu fazer uma Jesus. pergunta Não, pro deixa eu rapaz terminar. aí. Você está falando Você que me Jesus atropela. estava errado? Deixa eu Eu tô fazer uma falando para pergunta pro você rapaz aí fazer. do Sim, milagre. peraí, deixa- José. Vou Peraí, deixar. José. Peraí, Adriel. Você está dizendo então que Jesus estava errado? Porque o que a gente pede é para você fazer exatamente o que Jesus disse para vocês fazerem. Jesus estava errado então. Sim. Legal, Você obrigado. não entendeu. Você Não, não falou entendeu ó a pra Bíblia. cá. Você acha que Olha, algum eu pedacinho fala que vai conheço ser pessoas, super-herói. olha, Peraí, eu conheço fala aí, pessoas, eu conheço pessoas Ah. que foram curadas, eu conheço Tá. pessoas Na hora, sim, que eu estava no hospital isso- tomando remédio, como é que foi? Não, Foi na hora? A não. pessoa tá lá acabada, orou e melhorou na Então, hora? Ou olha, não? Foi no Você coloca em presbítero. xeque, você e o É. Diego colocou em xeque um monte de coisa. Ah, mas e Claro. o médico? Ah, e o hospital? Sim. Sim, Ah, e não sei porque o quê. acontece. Nenhum de vocês estavam lá. Sim. Olha, nenhum de Exato, vocês nem estavam você. lá. E Nem tu você falou tava que lá. não sabia de nada. Nem Ó, você Então, também não, como você é que tava lá, pode, eu cara? tava lá, eu tava Não lá. tava, Olha, eu você falo pra falou que você. voltou uma semana depois e eles falaram que ele melhorou. Você não sabe o que aconteceu nesse meio tempo. Você está confiando na palavra de alguém que, por acaso, vários médicos também são crentes e gostam de colocar isso nas costas de algum Então, Deus. e Peraí. se ele não for. Vou usar o argumento. É. E se ele for ateu? E devo falar uma coisa. E se for verdade? Me prova, E se realmente traz for um ele, vai milagre? entrar em contato com ele, traz. Chama Eu ele não posso, lá. eu não posso Tá vendo? acreditar Olha, somente no que olha, você fala. você Eu coloca quero a em xeque evidência. Sua palavra, Eu evidência. quero a você evidência. Você diz. Não, Cadê a você evidência? diz Ô, pra mim. Adriel, o cara foi Você diz enganado pra mim. 20 anos. Não vai acreditar em qualquer coisa. Ele quer Cadê ver a a água virar vinho. evidência? Ô, Alvorada, você não problema trouxe é que- evidência nenhuma e Evidência, você isso é falou narrativa. Vocês mentiroso. colocam. É, Esses camaradas são cansativos. Gente, isso é mano. narrativa. Aprenda a diferença entre narrativa e evidência. Para você entrar num debate, você tem que ter um mínimo de domínio da linguagem que você vai utilizar. Senão você se torna cansativo. E aí os ateus ficam pensando que todo crente realmente é o ignorante. É alguém que não tem cognição. Eu estou aqui como pastor tentando até salvar vocês, mas eu preciso que vocês fiquem Você nem calados, pastor porque não é, vocês estão rapaz? fazendo vergonha aí, meu irmão. Tem uma vergonha na Vergonha. cara, você nem Muito pastor bom. não é. Pelo amor Deixa de eu trazer um Deus. ponto aqui. Meu amigo, Deixa eu- termina teu ensino fundamental, teu ensino médio, vá para a faculdade, faça um curso, para de pagar mico aqui na internet, cara. Pelo Deixa eu amor fazer de uma Ah, é pergunta pro importante. Adriel. Ô, Adriel, é o seguinte, Nem deixa me eu trazer conhece. esse ponto aqui, ó. Peraí, Adriel, calma aí. Não vai ficar bravo com o Fredson, não.
Adriel, é o Não, não tenho seguinte. paciência não como pastor, com essa Beleza. ignorância não. É Deixa, 20 anos como pastor ouvindo essas besteiras. deixa, Vai deixa eu trazer o estudar, ponto. rapaz. Ô, Fredson, vamos Olha, lá. um Vamos testar, pastor que vamos é um ateu quer pouquinho coisa mais ridícula do que isso. Ele Vamos não é Coisa colocar mais ateu, uma coisa não. ridícula na do que um mesa aqui pastor pro ateu. pessoal aqui. Como que Pro eu posso pessoal. Adriel, ser ele não é ateu se eu ateu. sou pastor, rapaz? Mas tá Ele não Deixa eu é pôr um ignorante ateu. contraponto demais. aqui. Oh, meu Vamos, Deus. vamos trabalhar a retórica aí, pessoal, né? O Ariel e o Alvorada aí. É o seguinte: se a gente tiver o mesmo testemunho de cura, só que o Deus não é o Deus cristão, é o Ganga, o rio Ganga, na Índia. Isso significa que Ganga existe? Porque nós temos testemunho, por exemplo, de pessoas, famílias, eu tenho um caso, eu conheço um caso, e se vocês quiserem eu posso tentar achar aqui para mostrar para vocês, de um menino que tinha uma doença, e ele cresceu com essa doença, ele desenvolveu, né? Ele cresceu com essa doença, e os médicos falaram assim para os pais, assim, ó, indianos, tá? Vocês não vão, esse menino não vai passar da maioridade. Aí o pai, quando soube que o menino tinha essa doença, fez uma oração para a Ganga e fez uma promessa: se meu filho passar dos 16 anos, eu mergulho ele depois dessa cura. Todo ano eu faço, porque tem a peregrinação, né? Que quem é da Índia faz uma peregrinação até o rio, para se tiver a sua promessa aceita pelos deuses, né, ou respondida pelo Deus, vai lá e mergulha a pessoa no rio várias vezes, né? Então, o menino passou dos 16 anos, passou até mais de 20 anos, né? Eu não sei dizer se ele está vivo ainda, porque eu não tive, não soube mais de informação, né? Mas esse menino passou dos 16 anos e a partir dos 16 anos os pais mergulham esse menino 7 vezes no rio Ganga todo ano. Isso significa que Ganga existe? Essa é a pergunta. Porque Posso se a gente for responder para falar você em, ouvir? se a gente for falar em questão de milagre, isso aqui é um milagre que provaria Ganga? Essa é a pergunta. Eu posso responder para você ouvir? Então, Sim, Você pode. parece que é um cara que ouve. Eles acreditam em metafísica? Em outro mundo, outras Não, dimensões? Eles De acreditam novo, nisso? não. para não responder a Ô, Josiel, pergunta. Josiel, a gente fez essa pergunta, eu falei para ele, e o Alvorada, ele falou essa mesma coisa, ele não consegue responder, simples desse jeito. Não. então eu digo, olha, Não deixa tem eu como, responder não então, tem deixa eu como. responder. Não. Não, Deixa eu eu vou Deixa o responder. responder. Adriel, deixa o Adriel Só para ele falar, responder essa parte, se eles deixa o acreditam Adriel nisso. falar. Deixa o Então, ó, Adriel falar. eu respondo de duas maneiras, Agora não me interrompe, não, deixa eu terminar de responder. Vai lá. Tudo bem. A primeira, vocês Hum. questionaram a veracidade do meu testemunho. Então eu questiono também a veracidade desse testemunho. E segundo, o segundo ponto, Tá se o aprendendo. milagre existiu, entendeu? Eu acredito que Deus ele se revela de diversas formas, de Opa, diversas é culturas mesmo? diferentes. Então você pode muito bem agora abdicar da Bíblia e crer na crença da criança, já que é um milagre que se Você provou. pode virar um hindu agora. Não, Vira aí, eu vai dar coloquei, jeito. eu coloquei duas Ué, o possibilidades. Deus não se Eu revela essas crenças? acredito. Olha, tá vendo? Eu falei para não me interromper e o Diego é mal educado e me interrompe. Deixa eu falar. Ué, Olha, argumento burro eu e falo o interrompe, né, seguinte. cara? Então eu falo o seguinte, olha. Deixa ele falar, deixa ele falar. Eu acredito que Deus ele se revela de diversas formas, em Então culturas por que diferentes, para você não pessoas abdica da diferentes. Bíblia? Eu acredito que a Bíblia foi a Hum. maneira mais clara e mais Errado. objetiva e Não mais foi mais real, objetiva. Tá errado. entendeu? Eu acredito Peraí, porque, Diego, Por que você não conhece? Porque é burro. Peraí, Diego, peraí. entendeu? Fala aí, É Adriel. dessa maneira. Por que que eu não acredito Porque você é burro. no hinduísmo, não acredito em outras Por que você é culturas e burro? outros deuses? Justamente porque eu acredito que o Deus da Bíblia foi a revelação mais clara. Está respondida essa questão. Mas, cara, Mas com base em quê? se o milagre for real, eu Mas, concordo. cara, com base em quê? Pode ser que Deus realmente fez a cura. Eu acredito Tá, que o milagre agora foi real. uma vamos lá. dúvida, Vamos aí, Adriel. Diego. Adriel, uma Vamos dúvida pra gente desenvolver mais fechar. aqui. É uma dúvida aí que a gente vai ter que fechar isso aqui. Gira Peraí. em torno de seu bíblico. É incrível. Mas tudo bem. Ele Coitado falou que do Edson. acredita que é a manifestação mais clara e objetiva, né? Qual é a evidência dentro da Bíblia que você tem para dizer, ó, essa daqui realmente vale mais do que, por exemplo, os Puranas, ou do que o Bhagavad Gita, ou do que qualquer outro tipo de escritura antiga, muito antes do seu Deus, que, aliás, ele copiou um monte de coisa, Então né? tá bom. Qual Então, é a evidência para isso? pronto, beleza. A primeira evidência. Me fala qual cultura o Deus, ele se fez carne e morreu. Não só fez isso, mas também juntou Puta discípulos, merda. testemunhas dos milagres. Doido. Discípulos, testemunhas Bem na que rede, morreram. merda. Deixa eu Bem na terminar, rede, deixa eu terminar. Corrão. Olha, deixa eu terminar.
Já de provei, discípulos e refutado. testemunhas. Menahende Deus Curran, se um fez abraço. carne, Vai cara. estudar. Testemunho, ó. Deixa eu terminar, poxa. Deixa eu terminar. Discorda depois. Olha, Teu raciocínio é primeiro. ruim demais, cara. Então tá bom. Então fique na sua. Ó, o Deus, ele se fez carne e Deus se habitou entre fez nós. Qual foi carne, ele, Menahende meu Jesus? Curran. Deus do céu, cara. Deixa eu terminar. Eu tô respondendo. Olha lá. Depois Menahende vocês questionam Curran, aí e de falam assim, novo, é foi idiota tudo. refutado. Deus se Tá fez bom. carne, cara. Tu é Deixa eu doido, essa é terminar. demais, né? Oh, deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Olha, ele perguntou por que que eu acredito que o Deus da Bíblia é Hum, mais real do que os outros. Qual que é a hum. evidência disso? Deixa eu explicar, depois vocês falam. A Bíblia relata que Deus, o Deus, ele se fez carne, se fez homem para poder morrer. Menahende Curran, Beleza. Onde é que veio está a prova antes. disso? Cara, onde está a prova Hum. disso? Me fala qual cultura, Menahende os Curran de relatos, novo, caralho. Tu é burro, é? ó, as De testemunhas, novo, elas Menahende morreram, Curran. os testemunhos De novo, morreram. Menahende Curran. O cara tá As citando cavernas. pra ti, Adriel. Ele não tá bagunçando, ele tá citando. Só que tu não sabe o que ele tá Isso. falando, né? Não, eu não pedi a opinião dele, não. Deixa eu terminar Não, é meu que Tu é tu não raciocínio. burro. sabe Você sobre o fez que uma ele tá Adriel, falando. pergunta, Essa é a Adriel. verdade. Adriel, ele fez uma Ele, pergunta, ouve, ele fez uma pergunta e ele está citando da onde você está tirando isso daí, que é de Qumran. Essa é a ideia desse Deus Mas aí que ele não vocês Você vai ter têm. os sabe, Se achados você não, Jauri, cavernas. ele não exato, se ele sabe. não sabe, eu Não, deixa eu recomendo ele terminar. estudar e procurar, porque aí é Não, muita olha o que eu tô burrice falando, mesmo. a prova de que o Deus da Bíblia é real. Me fala, Eu esse estou que ele tá botando falando uma aí Não de tem prova, Qumran, prova, é burro. prova que ele não é real, porque ele não existe, não tem prova nenhuma. É um Deus invisível, um Deus que não Se tem tu nada, entra é pra um Deus prova, Adriel, material. tu tá entrando pro campo da meu Deus, ciência, cara. Domina a vocês, ó linguagem, pra pelo cá, amor de Então Deus. faz assim, vocês são, Adriel, faz assim, ó, ó, traz o seu Deus vocês são analfabeto agora funcional. na live. Não Ele me fabeto perguntou, funcional. não, Aí, ó, vocês são analfabeto traz seu funcional, ó Deus pra cá. agora que a gente faz um Qual pix de crença o 10 Deus mil Não, que reais pra pra Chamou cá, a você. olha, gente de vocês são um bando de analfabeto burro. funcional. Olha. Ó, a pergunta do Toshio, a pergunta do Toshio não foi a evidência que Deus é real, mas por que que o Deus da Cara. Bíblia é mais real do que os outros? Essa foi E a eu citei pergunta. uma evidência anterior ao Jesus que tu crê, burro. Tu é burrice, é? Cara burro do cara. Eu citei umas 10 vezes. Menahende Curran. Você vai ter os achados nas cavernas. Menahende Curran é uma explica ideia para ele, messiânica explica para ele de, quem é o de... Menahem. Pô. Explica logo, Diego. Não adianta não, tu tá É, perdendo teu tempo. não, porque aí às vezes ele não Deixa eu sabe. estudar, Não, deixa eu vai, fala, estudar. fala aí. Essa perspectiva que vocês têm de ressuscitou ao terceiro dia e toda essa ótica de um ser que é uma divindade que se faz carne, um ser messiânico, você já vai encontrar anos antes nas cavernas, nos achados, que é o Menahem de Qumran. Se você pegar, melhor ainda para explicar isso, vai ser o Marcos, que ele tem uma live totalmente explicativa, histórica, Sim. arqueológica, sobre os achados, sobre essa ideia, sobre de onde vem isso. Tem até no meu canal, vários professores Caralho, aqui velho. que passaram lá também, Foi e porque o ele fez Moneteísta, a carne. galera toda. É só Caralho, ver os brother. canais da gente aqui, né, Edson? O Edson É. mesmo tem um canal aí, fala tudo aí também. É só o que eu pegar, digo. maratonar todos os canais e estudar. Tá simples aí. É o Tá que eu aqui digo. porque Ele eles não acha, querem. o crente acha que a Bíblia dele detém o monopólio de tudo. É o Isso. começo de tudo, é o entendimento de tudo, é a filosofia inicial, é a base de tudo. Só ali tem aquilo. Não! Você vai ter, anterior à Bíblia, perspectivas como guerras, como fomes, como dilúvios locais, como uma série de coisas anteriores à Bíblia, de relatos de povos que viviam próximos a rios, por exemplo, naquele envolto ali. Cara, é incrível como vocês acham que a questão histórica arqueológica que está aí, a torta direito sendo provada e, sei lá, buscada, evidenciada, para vocês, só a Bíblia que detém esse monopólio. Aí tu fala de Bíblia. Bíblia não tem original, Bíblia tem interpolação, Bíblia tem adição, Bíblia tem concílio, Bíblia tem apócrifo, que não entrou como canônico. Você não tem comprovação histórica arqueológica de muita gente ali, não tem. Jesus é um deles. Os relatos bíblicos não tem. O Êxodo não tem. A única estela que vai se aproximar ainda é um tempo muito anterior. Jericó não tem provas. O templo de Davi não tem prova. O Davi bíblico não tem prova, mas um personagem Davi histórico existe, porém não é o bíblico. Isso tudo é estudo. Só que vocês acham que a Bíblia Arqueologia prova é o Babilônia? assumo. Arqueologia prova Babilônia? Hã? Arqueologia prova Babilônia? Olha. Pelo amor de Isso Deus. que o nosso amigo Não, tá eu tô falando, O cara perguntando, tá uma coisa arqueologia perguntando uma coisa se chamada de a etno... Babilônia Você tem. existiu. Olha aí.
Ó, Caramba. Pelo amor de isso, Deus. isso tem- que, Babilônia que o existiu? nosso amigo falou agora, por exemplo, Tá- a gente tá- olha só da perspectiva, por exemplo, o Não, a cristão olha Babilônia só da existiu. perspectiva da Bíblia, né? O cristão só quer, Bíblia daqui, Bíblia daqui. Isso chama de etnocentrismo, tá? O Edson citou aqui o Bhagavad Gita e a gente tem o Rig Veda. Uhum. O Rig Veda tem a datação de aproximadamente 7 mil anos, de 5 a 7 mil anos. O Bhagavad Gita é mais antigo que a Bíblia, lá uns 2 mil anos, e olha lá, né? Então, se a gente for falar de livros, vamos lá, toda vez que o cristão é questionado, ele puxa para a Bíblia. Ah, não, porque a Bíblia... O hindu vai para os Vedas, o hindu vai para o Bhagavad Gita. Quem tá certo? A gente não tem um critério aí que determina quem tá certo nessa brincadeira. O muçulmano vai no eu Corão. provo, o hindu vai falar assim, ó, eu provo, através dos meus livros, através da minha cultura, que o hinduísmo é correto. E aí o cristão vai falar, não, eu provo através da Bíblia que o cristianismo é correto. E Quem aí, tá como é que a correto? gente fica? Quem tá Sendo que o certo? hinduísmo é mais antigo ainda. E Exato. outra coisa, ô Adriel, é que quando você fala sobre isso, é um tipo de argumento que é comum entre os cristãos, é de falar. Comum eu digo em relação à questão de pessoas que morreram em nome da fé, né? Que os discípulos resolveram entregar a própria vida em nome de Jesus. Isso não Eu aconteceu falei, o só com Diego ele. veio falando um monte de Isso, besteira. não, mas isso daí acontece com várias fés. Você vai ver que budistas se sacrificaram por causa disso, e até em prol da sua nação e tudo mais. Você vai ver isso acontecendo, inclusive, de formas bem grotescas no próprio islamismo, onde o pessoal vai lá e vai. Eu não lembro qual que era a frase que a galera que se explode os outros fala, mas normalmente não, eu ia falar a Avada Kedavra, que é do Harry Potter, é outra coisa. Mas ele clama por Alá na hora que ele explode a galera e a si mesmo, tá? Eles fazem isso porque eles têm uma fé absurda de que aquilo que eles Deus é estão o fazendo é maior, né? obra de Deus. É o que eles gritam. Isso. Deus é o maior, Allahu falando de Akbar. Alá. Aê, Allahu obrigado. Akbar, Tá vendo? Aí o cara é foda, Allahu velho. Akbar. Obrigado, Fred. Allahu Akbar. Isso. Então vai Alá do Deus Alá, beleza? Então eles fazem isso em nome de Deus. Dentro do hinduísmo também acontece isso, inclusive mulheres, Adriel, que isso é dentro da fé, né? Que eles até proibiram isso na Índia, eu acho que década de 70, se eu não estiver enganado, tá? O que elas faziam? O marido morria e elas, na fé delas, elas não poderiam, não fazia sentido elas viverem sem o marido. Então, enquanto estavam queimando o corpo do marido lá na pira, elas pegavam e se jogavam vivas e morriam queimadas. Porque isso era a fé que elas tinham em relação a essa comunhão que elas tinham com o marido. Então, elas faziam isso. Eles tiveram que criar uma lei para proibir isso, porque a fé fazia elas se entregarem, dane-se a vida delas. Elas iam pegar e fazer isso. Você tem isso em vários outros povos, até nos próprios relatos bíblicos, você vê as pessoas matando e morrendo em nome dos deuses deles. Tá? Não é nada diferente em relação a qualquer crença que a pessoa possua. Hoje você tem evangélicos traficantes que estão fazendo um monte de coisa de crimes e tudo mais, e estão fazendo isso em nome de Deus, cara. Porque a fé, dependendo da versão e interpretação de cada um, seja de Jesus, seja de Alá, seja de quem for, eles vão pegar e vão criar uma Depois dá uma justificativa oportunidade para aí para aquilo. falar, por favor. Tá? Beleza. Então, Pois é. o que eu quero que você entenda, Adriel, isso não é uma boa argumentação, porque você tem um monte de outras fés que fizeram e fazem a mesma coisa, por exemplo, do cristianismo, tá? E sobre Deus ter se tornado carne ou ter ressuscitado, cara, você tem que estudar um pouco mais as outras mitologias das outras religiões, que tem um monte. Tem um Tem um monte. É Até o que o mais próprio, tem, né? até na patrística tava- você vai ver era o Justino, cara. O Justino, na hora que tá fazendo uma defesa por imperador de que eles não eram ateus e tudo mais, ele diz ali, ó, eu sei que Jesus parece, por exemplo, com Hermes e não tem nada diferente dele. Que parece com o Dionísio não tem nada diferente. Que parece. Ele começa a citar um monte de deuses e mostrando, ó, eu sei, isso aqui não tem nada diferente, é como se fosse cópia. Porque para eles, o que você está apresentando para nós não tem nenhuma diferença. E ele não consegue provar por argumentos, obviamente, nem por evidência que Jesus existiu. Aí sabe o que ele faz, Adriel? Ele é o primeiro cara, pelo jeito registrado, que faz esse malabarismo ridículo, inclusive. Ele fala que foi o diabo, que era o inimigo. Ele, sabendo que isso aconteceria, ele ia voltar no tempo e ele faria com que os outros povos tivessem tais culturas para tentar enganar os outros de que não era Jesus. Olha a maluquice que o cara tira. Porque Jesus é uma amálgama de várias outras crenças, de outras divindades, de tudo quanto é povo, cara. Essa é a questão. Por isso que assim, o seu argumento ele não tem base. Você querer justificar a Bíblia, você tá lascado, entendeu? Não dá, não tem como, tá?